Queridos amigos e queridos irmãos, vamos dar início a partir de agora a mais uma mensagem para a nossa reflexão. Vamos trazer hoje Francisco de Assis e o Evangelho de Jesus. E vamos fazer uma correlação, da vida desse espírito superior com o Evangelho, porque segundo as informações da espiritualidade, esse espírito ele foi o único, depois do Cristo, que viveu todos os ensinamentos de Jesus. Isso tem um propósito, Ele foi enviado por Jesus exatamente porque ele foi João Evangelista, na época do Cristo, e ele já conhecia a mensagem de Jesus. E a missão dele, por quem conhece a história de João Evangelista, sabe que era aquele apóstolo mais amoroso, mais chegado, Foi aquele que fez companhia a Maria, após a partida do Cristo. E ele já tinha trabalhado em si, toda essa parte. Então, Francisco veio com a missão de despertar a Igreja Católica para o verdadeiro amor de Jesus, porque estava tomando um rumo totalmente diferente, uma época negra na história medieval da Igreja Católica, e estava afastando as pessoas do amor de Jesus. Então, ele nasceu, a vida dele foi toda muito parecida com a do Cristo. Ele nasceu também no estábulo, a mãe dele deu à luz a ele em meio aos animais, na fazenda dele, que eles moravam. Teve muita dificuldade no parto, então um peregrino apareceu do nada, assim, Do jeito que veio, ajudou no parto, também partiu. Ninguém não ouviu falar mais desse peregrino que apareceu para ajudar. E a gente vê que é tudo a espiritualidade, dando toda uma condição para que esse espírito não sucumbisse em sua missão. Uma vez que ele nasceu em berço de ouro, numa família nobre. Então, ele teve todo a espiritualidade teve todo um cuidado com ele para que ele cumprisse a missão, que era realmente ser o amor, Então, nós tiramos algumas informações do livro Francisco, O Sol de Assis. É um livro, não é psicografado, perdão, é um livro escrito por Divaldo Pereira Franco e César Braga, e é prefaciado por Joana de Ângeles. E nesse prefácio ela diz assim: e o seu amor inundou a terra de alegria e bênçãos. Porque foi isso que Francisco de Assis trouxe para nós. Muita alegria e muitas bênçãos, porque quem conviveu ao lado dele pôde sentir a energia de paz, a energia de luz, a energia de amor que ele traduzia por todos aqueles por onde ele passava. Então, assim, naquela época, a igreja pregava uma religiosidade muito dura, uma religiosidade assim de muitos flagelos, de muita dor, E Francisco, ele mostrou, com suas palavras simples e singelas e seus gestos maravilhosos, que não precisava isso para servir a Jesus, Poderíamos servir a Jesus com uma religiosidade mais leve, com alegria, Eu estou servindo a Jesus, com aquela alegria de viver dentro de si, Uma coisa mais simples, Mostrando um Jesus amigo, um Jesus companheiro, Então, ele veio, para mostrar isso aí, e ele conseguiu, porque ele não batia de frente em nenhum momento, porque outros antes dele passaram dificuldades e não conseguiram realizar, porque batiam de frente com a Igreja Católica. E a gente sabe que naquela época, até há pouco tempo atrás, a igreja mandava em tudo, A igreja tinha o poder de decisão em várias situações. Então, tinha que ser uma coisa bem leve, com muita calma, e pregando o Evangelho de Jesus, assim como Jesus fez na época em que veio. Jesus não condenava o rico, Jesus não condenava ninguém. Jesus dizia, inclusive, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Francisco, ele pregava isso, Vamos pregar o Evangelho do Cristo, mas sem discriminar aquele que não cumpre, mas sem discriminar aquele que tem sua vida do jeito que tem. Cada um segue o seu caminho. Então, na época em que a igreja pregava o flagelo, que quanto mais você sofresse, mais você estava sendo alegre para Deus, e mais Deus ficava feliz porque você estava sofrendo,
Francisco pregava exatamente, né, a alegria de servir a Jesus. E aí a gente já vê que ele entra naquele Evangelho do Cristo, sede perfeitos, né, no capítulo 17, né, cuidar do corpo e do espírito. Então a gente precisa cuidar do espírito sim, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo físico, que é um instrumento do espírito. Então ele falava de uma vida de amor de Jesus. Ele não visava o sofrimento de Jesus na cruz. Ele visava toda a vida que Jesus, toda a alegria e todo o amor que Jesus proporcionou aos seus seguidores. Então isso dava um estímulo muito bom para aqueles que caminhavam com ele, né? Ele também cuidava das crianças, de mulheres, de pobres, de enfermos. Ele cuidava dos leprosos, assim como Jesus também cuidou. Ele ia de encontro aos infortúnios ocultos, né, cumprindo aí o capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então ele cuidava, ele ia de encontro onde existia o sofrimento, fosse físico, fosse moral. Ele abraçava todos, ele acolhia todos, né? Ele fez voto de pobreza extrema, né? Se incluindo aí no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então ele fez voto de pobreza, né? No item 14 a gente vê o desprendimento dos bens terrenos. Então ele foi uma pessoa totalmente voltada para a vida espiritual, porém ele não desprezava, né, a parte material. Por quê? Porque ele precisava, né, de doações para ajudar os mais pobres. Então, ele valorizava, sim, dentro, né, dos valores cristãos. Ele valorizava o valor cristão, mas não condenava nem desprezava aquele que tinha dinheiro. Assim como Jesus. Mesmo porque a gente sabe, no Livro dos Espíritos a gente estuda isso, que é preciso que haja riqueza para que haja progresso. Porém, o que é que ele pregava? A diminuição do abismo entre os ricos e os pobres. Porque tinha muita gente com muito, né? E muita gente, mas muita gente mesmo na miséria. Assim como nos dias de hoje, não mudou muita coisa. Mas aí ele pregava o desapego, né? E não o desprezo aos bens terrenos, né? O desapego, que é bem diferente. Não criticava a riqueza de forma alguma e orientava também os seus tutelados para que não desprezassem ninguém que fosse rico, nem criticasse ninguém que fosse rico. Ao contrário, pedisse humildemente para poder dar aos pobres. Então, assim, a gente vê que é um espírito, né, assim, que veio com um preparo muito grande e abraçou totalmente a sua missão, a partir do momento em que ele ouviu, né, a voz da espiritualidade, pedindo que ele reconstruísse, né, a igreja. Ele ouviu: Francisco, reconstrói a minha igreja. A priori, ele pensava que era uma igreja mesmo, né, de cimento, de tijolo, de tudo mais. Até fez uma campanha para isto. Mas depois ele ouviu novamente a voz, disse: não, Francisco, não é esta igreja que eu estou me referindo, né? É a igreja do amor, né? Então, é a igreja do amor que estava faltando em nós, né? Nós estávamos tomando um caminho, um rumo diferente daquela mensagem que Jesus trouxe para nós. E ele veio com esse propósito, né? E quando ele tentava diminuir o abismo entre ricos e pobres, ele estava visando o que tem no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E ele cumpria o que diz o apóstolo Paulo, né? A caridade, segundo São Paulo, que está ali, né? Ele diz: a fé e a esperança e a caridade são fundamentais, mas dentre elas, a caridade é a mais importante, porque a caridade você pode fazer independente de você ter fé ou não, né? Está ao alcance de todos, né? E é isso que vai contar para nós, né? É a nossa ajuda às pessoas, né, que precisam mais do que nós. Então, ele tinha esse desapego total, de forma que ele tirava a própria túnica, se fosse preciso, para dar a alguém que estivesse na rua deitado sem roupa ou sem um lençol. Ele tirava a própria túnica, ficava despido e dava a sua túnica para aquela pessoa.
Então, ele ali estava cumprindo, né, o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no item 5 e 6, o óbolo da viúva, não é? Onde aquela viúva, segundo Jesus, ela deu a única moeda que ela tinha, né? Então, ela tirou a única coisa que ela tinha para para doar aquela moeda. Então, assim, é coisa para a gente refletir, né? Será que a gente consegue, né, dar a única coisa que a gente tem, que a gente sabe que vai fazer falta para dar a alguém? É o óbolo da viúva. Então, ele cumpria isso. Várias vezes ele tomou esse gesto. Fosse a sua túnica, fosse um pedaço de pão. Muitas vezes ele ficava sem se alimentar. Ele alimentava todos aqueles que estavam com ele e só comia por último. Se sobrasse alguma coisa, ele comia. E muitas vezes ele falava para os companheiros que comeu, mas ele não tinha comido nada, né? Ele conseguia, né, se desprender a esse ponto. E foi por isso que a saúde dele ficou muito abalada, né? Muito cedo, porque ele passava muitas privações. Bom, ele estava no mundo sem ser do mundo, assim como Jesus, né? Então, lá no capítulo 2, a gente vê Jesus falar, né? Meu reino não é deste mundo, né? Tá lá a vida futura, nos itens de 1 a 3. Então, ele se encaixava em todos os segmentos do evangelho, Francisco procurava vivenciar. Bom, ele cumpriu sua missão, né? E as suas pregações eram todas baseadas no evangelho de Jesus, e ele, com isso, abalou os alicerces da Idade Média, né? Totalmente. Ele abalou os alicerces, porque Francisco, ele era o amor, assim como Jesus. O amor pleno, o amor total, né? E aí ele se encaixa no capítulo 11, no item 8, amar o próximo como a si mesmo. Ele conseguiu realmente amar o próximo como a si mesmo, em sua totalidade. Né? Então, assim, foi muito difícil para a família dele aceitar, mais o pai do que a mãe. A mãe aceitou facilmente, porque houve muitas reuniões do plano espiritual, tanto com a mãe quanto com o pai, quando ele veio reencarnar no nosso planeta. A mãe aceitou de cara, aceitou a missão, mas o pai, do mesmo jeito que ele era aqui na Terra, ele era também no plano espiritual, e ele não aceitava, né, o fato dele ser um missionário. Né? Então, ele não aceitava muito essa vida que Francisco iria ter. Bom, mas ele pensou o seguinte: como é que eu posso pregar o evangelho de Jesus morando num palacete, né, numa mansão? Então, eu tenho que viver, né, nas montanhas, né, em casebres, como meus irmãos. Então, foi isso que ele fez. Como ele já tinha a vivência de João Evangelista, que viveu exilado na ilha de Patmos, né, até a sua velhice, consta que ele morreu de morte natural, né, porque quando ele já estava bem velhinho, ele foi resgatado de lá e levado para a cidade. Mas aí ele aprendeu, ele desenvolveu essa coisa de viver na natureza, de viver com os animais, né, de conversar com os animais, com as plantas e tudo mais. Então, nada é por acaso, né? Já era uma preparação para essa missão dele. Bom, nós temos duas histórias aqui dele muito, muito boas para finalizar. Existia uma cidade chamada Monte Casale, e essa cidade era constantemente assaltada por ladrões, e eles roubavam para comer. Eles não tinham maldade de assaltar para fazer mal a ninguém, eles queriam somente comer. Bom, uma noite eles apareceram na igreja, e lá existia o Frei Ângelo, que era da mesma congregação de Francisco. E aí Frei Ângelo, né, eles chegaram na igreja, e Frei Ângelo, bem assim, mal-humorado, né, falou assim: o que é que vocês querem aqui? Aí eles disseram: Frei, a gente está com fome, a gente quer comida. A gente veio levar a sua comida, porque está todo mundo com fome lá. E aí ele fez: não, aqui vocês não vão levar nada. E, resumo da história, botou os ladrões para correr. À noite, ele foi conversar com Francisco, né? E fez o relatório, né? De como foi o seu dia e tal. E contou essa história dos ladrões, né? E contou certo de que tinha feito a melhor coisa, né? Mas aí Francisco, né, falou assim:
Ô, Frei Ângelo, por que você fez isso com eles? Eles são nossos irmãos. Eles estavam com fome. Por que você não ofereceu comida para eles? E aí Frei Ângelo ficou assim, mas Francisco, eles estão roubando, sim, mas eles são nossos irmãos. Vá lá na floresta, leve uma linda toalha branca, coloque vinho e coloque pão para eles e chame-os, que eles vão aparecer. E aí Frei Ângelo, muito a contragosto, foi. Colocou a toalha, arrumou tudinho e ficou chamando por eles, né? E ele fazia assim, senhores ladrões, podem aparecer, venham comer. Tem comida, tem vinho, tem pão, mas só que os ladrões estavam cismados, né? De aparecer e ser uma armadilha, né? Eles ficavam tudo tocados lá. Aí ele falou assim, olha, eu também tenho um emprego para vocês. Eu ofereço emprego para vocês. Venham que vocês também terão trabalho. E aí eles se animaram, né? Com isso aí. Eles se animaram e aí eles começaram a sair da toca e foram, apareceram, não só comeram e beberam vinho, como aceitaram também trabalho. E foi muito bom isso, porque com isso Francisco resgatou vários espíritos, né, que estavam no caminho errado, e a partir dali eles puderam recomeçar a sua vida. Então, meus irmãos, um grande exemplo, né, essa passagem que aconteceu com o Frei Ângelo, né, e com esses ladrões, para nosso entendimento, porque muitas vezes a gente, né, deixa a desejar com os nossos irmãos menos favorecidos. Bom, aqui a gente vai encaixar na não saiba a vossa mão esquerda e o que dá a vossa mão direita, né? No item 18, os órfãos. São os órfãos, né? Não tem ninguém por eles. E finalizando, nós vamos lembrar aqui o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, com a passagem que se deu entre um frei, num encontro de freis, Frei Maceu, que era muito amigo de Francisco, e chegou para ele simplesmente e disse assim, por que você? Francisco até se assustou, né? E disse assim, mas como assim, por que eu? Ele disse, por que você que as multidões seguem? Por que você, Francisco? Você não é inteligente. Por que as pessoas se fascinam tanto com a sua palavra? Você não é bonito. Você não tem uma boa retórica. Você não é letrado. Por que você? E aí Francisco tomou um choque com aquilo, porque realmente, né, não é fácil. Ele nunca tinha parado para pensar nisso, porque ele não se achava ninguém e de repente ter uma missão dessa nas mãos. E aí Francisco olhou para ele assim e falou o seguinte, eu vou me recolher ao meu quarto e vou refletir sobre isso. No final da tarde, Francisco voltou e disse para o Frei Maceu o seguinte, eu já tenho a resposta para você. Aí ele fez, e qual é? Ele disse, sabe por que Deus me escolheu? Porque Deus resolveu escolher a pessoa mais vil, a pessoa menor, mais feia, mais pecadora, para revelar as maravilhas que criou e segue criando. Meus irmãos, que resposta maravilhosa! E que isso sirva para nós, enquanto espíritas que somos, que quando nós estivermos ali querendo, né, o orgulho e a vaidade, o estrelismo, querer aparecer na nossa vida, no nosso caminho para nos atrapalhar, que nós possamos lembrar que se fomos os chamados, assim como Francisco, que se fomos escolhidos para estar nessa doutrina maravilhosa de luz e consoladora que é a doutrina espírita, nós pensemos que estamos, que fomos chamados, que fomos escolhidos, porque nós temos um passado não muito bom e que agora estamos tendo a chance, né, de viver esse caminho para fazer melhor, para dar o nosso melhor pelo nosso próximo. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre esse exemplo maravilhoso que Francisco de Assis, esse grande espírito em humildade, veio ao nosso planeta para nos mostrar.
Muita paz para todos, gratidão pela oportunidade que tivemos nesse momento. Até mais.